Será que nós, como cristãos, devemos apoiar todas as posições de Israel? E, além do mais, Israel é mesmo ou não é o povo escolhido de Deus? É isso que a gente vai ver hoje nessa lição, que é a lição 2, as promessas de Deus para Israel. Fica aqui comigo que eu vou te explicar de uma maneira fácil e um pouco mais rápida toda essa lição 2, passando tópico por tópico, explicando um pouco e aplicando para a vida de cada um de nós. No texto áureo da lição 2, que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a lição nos diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática nos diz que ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. O autor da lição começa falando na introdução o seguinte: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar, através dele, uma grande nação. Então nós vamos estudar hoje sobre as promessas de Deus em relação a Israel. Por que isso é importante para cada um de nós? Se você já leu o Antigo Testamento completo, muito provavelmente você ficou com dúvidas, assim como eu fiquei, em relação afinal, qual é a relação de Deus com Israel hoje? Porque existem sentenças no Antigo Testamento muito duras. Existem promessas muito fortes no Antigo Testamento também sobre o povo de Israel. E a gente fica com essa dúvida. Afinal, qual seria o real relacionamento de Deus com Israel hoje? E como era esse relacionamento de Israel com Deus e Deus com Israel no passado? E é isso que a gente vai ver nessa lição de hoje. O autor, no primeiro tópico, que diz Israel, a promessa da criação de uma grande nação, fala assim: e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação diferente de todas as outras, a nação de Israel. E para isso a gente vai ler um pouco da leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis capítulo 12, que nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Lembra da última vez que a gente viu que tinha uma condição, tinha uma condicional para as promessas de Deus? Deus já começa falando aqui, ó: sai da tua terra, da tua parentela, mas depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E depois, no versículo 2, vem a promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pense que Deus agora está botando em prática o plano de salvação que ele já tinha feito desde a eternidade para o ser humano. Vamos dizer assim, um dos primeiros passos para fazer esse plano é começar uma nação. Essa nação vai funcionar como uma espécie de espelho e vai funcionar como uma ponte para todas as outras nações, para que elas conheçam a Deus. Vamos fazer um exercício aqui rápido. Pense agora que você é Deus, né? Vamos pensar como se a gente fosse Deus agora. Você precisa escolher uma pessoa. Essa pessoa vai ter filhos. Esses filhos vão ter filhos e filhos e filhos, e através dele vai ser nascida uma grande nação. Qual é o tipo de pessoa que você escolheria? Se fosse eu, escolheria alguém mais jovem, afinal tem mais chances de ter filho, tem mais tempo para ter vários filhos, para ter uma grande nação. Escolheria alguém talvez não, alguém que tenha nascido em uma parte do mundo que não seja tão idólatra, Afinal, eu como Deus vou me mostrar para toda a terra através disso, e vou escolher alguém que está numa família que tenha idolatria, como um dos principais ofícios até. E aí vamos supor que aquela pessoa que tu escolheu vai se casar e tal. Você escolheria alguém que tem uma mulher estéril? Eu vou dizer para você: Abraão muito provavelmente seria a última pessoa que eu como Deus escolheria para formar uma grande nação. Afinal, ele é idoso já, está numa família que tem a idolatria como seu ofício e ainda tem uma mulher que não consegue ter filhos.
eu já aprendo a primeira coisa sobre Deus. Deus geralmente, como a gente já está vendo aqui nas outras lições, não pensa como nós pensamos. Na última lição a gente viu em Isaías capítulo 55 que nos diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso vai ser uma coisa que vai se repetir em toda a lição. As promessas de Deus muitas vezes não fazem muito sentido se a gente for pensar. Mas parece que é assim que Deus gosta de fazer as coisas, né? Como diz o apóstolo Paulo, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas que não são. E isso é uma temática que vai se repetir em toda a lição. E parece que já é uma coisa que eu sinto. Parece que Abraão é a última pessoa que eu escolheria, mas Deus escolhe Abraão. Talvez se você pensar, do ponto de vista lógico, você seria a última pessoa que Deus escolheria, mas Deus escolheu você. Deus quer fazer alguma coisa através de você, mesmo que muitas vezes nós sejamos totalmente pecadores, mas Deus quer fazer alguma coisa conosco, assim como fez com Abraão. E no segundo ponto, que é abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, o autor da lição diz que a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Em Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz: e tu serás uma bênção. A promessa de Deus para Abraão não é somente de prosperidade econômica, prosperidade de bens, apesar de que também é prometido para ele isso. Mas principalmente Deus quer que ele seja, Abraão e Israel sejam uma bênção. Olha o uso das palavras aqui. E tu serás uma bênção. Não é e tu serás abençoado. Abençoado é a pessoa que recebe a bênção. Deus fala para Abraão que ele será uma bênção. E a bênção é dada para outras pessoas. E ele continua falando em Gênesis capítulo 12, versículo 3, dizendo que nele, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não a família de Abraão, não algumas famílias escolhidas, mas sim todas elas. Isso já é uma promessa lá para Abraão, tá? Vamos ficar com isso em mente. No terceiro tópico, fala assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O autor da lição traz que, de modo que Deus abençoaria os que se olhassem a Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em Números: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Números capítulo 24, versículo 9. O que Deus promete para Abraão aqui é basicamente eu tô contigo. As pessoas que, sabe aquela famosa frase, mexeu contigo, mexeu comigo? Basicamente é isso que Deus faz com Abraão. Principalmente porque Deus tinha um propósito para cumprir através do povo de Israel. Mas lembre-se, qual era o propósito? E aí a gente vai entrar no ponto 4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Uma coisa muito importante para a gente entender nessa lição é que, apesar de Deus ter escolhido o povo de Israel para ser a nação de abertura, isso não quer dizer que Deus só veio para a gente, veio para as outras nações porque Israel rejeitou ele, não. Desde o início, Deus tinha um plano, e o plano era abençoar todas as famílias da terra através da família de Abraão. E Deus fez isso. Deus abençoou todas as famílias da terra através de um descendente de Abraão, que foi Jesus Cristo. Então lembre-se que quando nós recebemos a Jesus, não é como se a gente fosse um remendo, como se Deus viesse que Jesus viesse apenas para os judeus e aí os judeus o rejeitaram, e aí por isso, se os judeus não tivessem rejeitado Jesus, a gente estava tudo perdido. Não! O plano de Deus sempre foi, desde o início, abençoar todas as famílias da terra, para que todas elas fossem benditas. Todas as famílias, não apenas a família de Israel, de Abraão. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender, porque muitas vezes nós pensamos que nós, que somos gentios, que não somos judeus, somos um remendo de Deus, mas isso não é verdade. Deus, desde o início, queria nos salvar.
É claro que a maneira, o modo como isso aconteceu foram os desígnios de Deus. E a gente não pode discutir isso, não consigo discutir isso. Mas Deus, ele desejava desde o início se apresentar também para nós. Nós não somos um remendo, você não é um remendo, você não é alguém que não deveria ter nascido, não. Você faz parte do plano de Deus. E Deus, com certeza, tem promessas para você. A gente continuando a lição, vai para outras promessas a Israel. E a gente vai ler só os títulos dos tópicos 1 e 2, que nos diz assim, a promessa de um filho a Abraão e a promessa de um filho a Isaac. No terceiro ponto, a promessa renovada, o autor da lição diz que o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras, falando da terra prometida. E eu entendo com isso que muitas vezes nós desprezamos a nossa família. Nós estamos estudando aqui sobre as promessas de Deus para Israel e as promessas de Deus para Israel falam muito comigo porque essas promessas são muito familiares. Não familiares de serem comuns, mas familiares de estarem ligadas à família. Pensem que Abraão teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que teve um filho. E isso são coisas que para nós muitas vezes não são importantes. Afinal, quem gosta de ler números? Quem gosta de ler genealogias? Quem gosta de ler que o fulano é filho do ciclano, que é filho do bretano, que é filho do não sei o que lá, que é filho... A gente não gosta muito de ler isso, mas isso me mostra aqui que as promessas de Deus estão muito ligadas à família também. Nós precisamos compreender isso, porque isso quer dizer que a família é muito importante para Deus. Pense que Deus escolheu uma família para se revelar, fazendo dela uma nação. Pense que Deus escolheu uma família improvável para se revelar. Lembre-se, 2 idosos que não poderiam ter filhos, o esposo dela era meio afobado, né, como a gente vê na história, não queria esperar o tempo e tal, acabou usando estratégias que foram devastadoras, que têm consequências até hoje. São pessoas que desobedeceram a Deus, que riram de Deus, riram das promessas de Deus e ainda assim Deus cumpriu. Talvez a sua família esteja meio caótica, meio ruim, meio acontecendo alguns problemas, mas lembre-se que Deus pode pegar a sua família, transformar ela numa grande nação. Deus, assim como a família de Israel pode pegar a sua família e se revelar a outras famílias através dela. E eu acho que não há um testemunho mais forte do que um testemunho familiar. Eu lembro de pessoas da minha família que viviam vidas totalmente fora da presença de Deus, e parece que quando alguém que a gente não conhece se converte é muito legal, porque ele vai lá dar o testemunho dele, ele era um ex tal coisa, ex-drogado, ex não sei o que lá, beleza. Mas parece que quando é na nossa família, a gente viu aquele cara fazer coisas que Deus não agradava. A gente viu aquele cara zombar de Deus muitas vezes. E agora a gente vê esse mesmo cara ser totalmente transformado por Deus. Isso é poderoso demais. E Deus sabe disso. E por isso que Deus quer usar a sua família. Ou ainda, Deus quer usar você para alcançar a sua família. Talvez Deus prometeu que vai salvar a sua família e isso é maravilhoso. Mas lembre-se da lição passada. Tendo a promessa de Deus agora, você precisa fazer alguma coisa. Precisa ser ativo nessas promessas. E eu tenho certeza que Deus ainda vai cumprir as promessas que fez para a sua família. No quarto ponto diz que a promessa do reino do Messias, o autor fala que por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Olha só que maravilhoso, o autor da lição traz aqui. Redimir Israel e a humanidade. Não somente Israel, não somente a humanidade, mas os dois. E é claro que ele nos abre essa porta, ele nos abre esse caminho, mas cabe a nós entrarmos por esse caminho ou não. Ele nos dá a oportunidade da salvação, mas cabe a nós tomarmos esse caminho ou continuarmos no nosso caminho que vai nos levar à perdição. E a gente chega no terceiro ponto, que é a promessa de salvação para Israel. No primeiro ponto, a queda de Israel, o autor diz que o Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel e a nação não conseguiu exercer o papel da nação sacerdotal por meio das outras nações. Israel, assim como cada um de nós, tinha promessas maravilhosas para ser uma nação próspera, rica, ser uma nação de sacerdotes, mas ela não conseguiu exercer esse papel para a humanidade. Israel, assim como nós, recebemos promessas de Deus maravilhosas, mas não fizemos a nossa parte.
É uma coisa muito ruim de dizer, mas é a verdade. Muitas vezes nós não fazemos o que Deus pede para nós fazermos. Sabe aquele se ouvires a tua voz? Muitas vezes a gente não ouve. Em Hebreus fala, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o coração. Muitas vezes a gente endurece. E as consequências, é claro que vêm. Assim como vieram para o povo de Israel. Hoje, eu tento ser parecido com essas pessoas que me trouxeram para Jesus novamente, porque eu sei que muitas vezes pelas nossas próprias forças nós não conseguimos, muitas vezes pelo nosso esforço a gente não consegue, mas temos amigos e nós podemos carregar as cargas uns dos outros. E no terceiro ponto, fala sobre a promessa da salvação a Israel. O autor da lição diz que por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A boa notícia para nós e para Israel é que, apesar de nós sermos tão pecadores como somos, apesar do povo de Israel ter rejeitado a Jesus, Jesus ainda tem um plano de salvação para eles. Eu falo do povo de Israel, mas acredito que está falando de você. Talvez você já rejeitou Jesus, talvez você já rejeitou um convite de aceitar a Jesus, talvez você ainda não tenha Ele como seu Salvador, talvez você já rejeitou ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falo para você, Deus ainda tem um plano para você. Deus ainda tem promessas para você e Ele está te esperando de braços abertos. Para que assim que você se arrependa, como a gente viu na última lição, de fazer você viver a plenitude das promessas de Deus na sua vida. O autor da lição conclui dizendo que as promessas de Deus para Israel não podem falhar. E eu concluo dizendo, as promessas de Deus para você também não vão falhar. Lembre-se disso, continue firme, seja resiliente, tenha fé. Porque as promessas de Deus na sua vida não acabaram, Deus não se esqueceu de você. Deus ainda te quer bem pertinho dele e Ele deseja ter um relacionamento com você. Fique firme nas promessas de Deus, porque Deus está firme nas promessas que tem com você. Amém? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. A gente se vê na próxima. Valeu e paz do Senhor.